Shalom, sejam bem-vindos. Torá, orgulho, instrução e luz para as nações. A instrução de hoje está no livro de Provérbios, no capítulo 5, no versículo 6. Salve-se como uma gazela da mão do caçador e como um pássaro da armadilha. Em hebraico, Kinatsel, Kitzivii, Miad, Uktsipor, Miad e Akush. A instrução para nós hoje é uma metáfora, uma alegoria que está relacionada à gazela e ao pássaro. O texto em português, aqui existe uma pequena alteração, mas nada demais. Salve-se como uma gazela da mão do caçador. A palavra caçador está entre parênteses para fazer um acrescento ao texto. Mas vamos ficar com o texto em hebraico. Kinatsel. Kinatsel é a palavra ser salvo. Kitzivii é como uma gazela. A palavra tzivii é gazela. Miad, a palavra miad, quando nós vemos a palavra miad, é imediatamente. Mas miad também é a palavra imediatamente da mão. Se livrar-se da mão. O tzipor. Tzipor é pássaro. Como um pássaro, miad, imediatamente da mão. Yakush é a demanda, a palavra Yakush é demanda, que quer dizer esforço, luta. E aqui a instrução para nós hoje é a seguinte: o ser humano, ele tem um vínculo nato, um vínculo intrínseco com o Criador. Ou seja, no Monte Sinai, lá quando Moshe transmitiu a Torá para o povo se comprometeu a ouvir os mandamentos e obedecer aos mandamentos. Mas como nós sabemos que o ser humano, ele, antes da queda de Adão e Eva, ele simplesmente tinha um mal externo a si. Quando esse mal entrou para dentro de si, após o pecado, após a desobediência, eles começaram a ser manipulados de duas formas. O ser humano, ele é manipulado de fora para dentro, com o que ele ouve, nos seus ouvidos externos, e de dentro para fora, que é no seu intelecto, na sua mente, que é falado diretamente à alma. Então, o mal que agia só externamente, hoje ele age externo e interno. E nós sabemos que nós temos o dever e a obrigação de obedecermos aos mandamentos do Eterno, de praticarmos os mandamentos do Eterno, independente de quais sejam as circunstâncias, se sejam em momentos favoráveis ou desfavoráveis. É um dever de todo ser humano obedecer ao Eterno, independente de sua denominação. Isso é algo que o ser humano ele precisa saber, que ele tem um pacto, ele tem uma responsabilidade, ele tem um vínculo inseparável do Criador, com o Criador. E aqui nós vemos que em dados momentos da vida, assim como é usado também a metáfora do profeta Ioná, do profeta Jonas, que ele veio para esse mundo, que ali é uma alegoria também, quando Jonas ele é enviado para ir para Nínive e ele vai para Tarsis, ou seja, a alma ela veio para esse mundo com uma missão específica e ela se desvia dessa sua missão e aí vem a circunstância, que é o que acontece ali no navio aonde Jonas é jogado ao mar. Então, a alma ela vem com a missão, como o Jonas era para ir para Nínive e foi para Tarsis. Nós viemos para este mundo com a missão de cumprirmos aquilo que o Eterno determinou para nós. Mas quando entramos nesse mundo, nós não sabemos o que vamos enfrentar. E aí nós começamos a enfrentar diversas situações onde começamos a ser induzidos de forma externa, com o que ouvimos, as amizades
que está ao nosso lado, e de forma interna, que é o Yetzirah, a inclinação para o mal que está dentro do ser humano. E aqui, diante dessa situação, quando a pessoa ele se vê preso, se vê abocanhado. Abocanhado por quê? Porque o peixe veio e abocanhou Jonas. E aí ele ficou preso a uma situação e ele precisava livrar-se daquela situação. E ali no entranha do peixe, a história conta no livro de Jonas, que ele orou ao Eterno e o Eterno fez com que o peixe o vomitasse na praia. E aí ele foi cumprir a sua missão. O ser humano, muitas das vezes, ele é atraído, seduzido pelos seus próprios desejos. Primeiro o desejo chama a atenção dele, cria o interesse e pede para ele agir. E aí ele se vê aprisionado. Ao invés dele usufruir das coisas que o mundo tem para nós usufruirmos, ele começa a ser usufruído por essas coisas. Ele se deixa dominar pelos vícios e pelas vaidades excessivas, ou seja, o excesso de prazer exagerado, que agora, em vez dele usufruir dos prazeres desse mundo, os prazeres é quem está usufruindo dele e se assenhora dele, ou seja, vira o seu dono, o seu governante, e ele vê-se aprisionado. Aqui a metáfora usa o que eu estou dizendo, Rinatzel, seja salvo, ou seja, se livre como uma gazela, de forma imediata, quando ela é pega por as mãos de alguém, a gazela, para ela poder se livrar, ela dá pinote de todos os lados, ela usa a sua agilidade para correr, ela vai usar força e acuche, ou seja, demanda força e luta para poder a gazela se livrar da mão daquele que o aprisionou com suas mãos. Ou seja, quando nós somos atraídos, seduzidos pelos nossos desejos egoístas que agora começam a nos governar, nos dominar, nós temos que empregar esforço constante, um esforço mental, um esforço físico, um esforço intelectual para nós podermos nos livrarmos desta mão que nos aprisionou. E aí, a outra metáfora que ele usa é o que dissipou, e como um pássaro se livra imediatamente da mão. Como que um pássaro ele faz para se livrar? O pássaro ele usa as suas asas. Nós sabemos que quando a chama de alçaprão, mas no Nordeste é chamado de chaprão. É uma pequena gaiola que é colocada ao lado da outra gaiola com um pássaro já dentro da gaiola e ali ele fica aberto. E quando o pássaro vem para aproximar-se daquele outro pássaro que está, o alçapão se fecha e ali o pássaro fica preso ali. E ele bate as suas asas de todas as formas, solta as suas penas ali, ele se esforça o máximo para ser livre daquela cilada. Então, ele tem alguns danos? Tem. Ele precisa se esforçar? Precisa. Ele precisa lutar muito para sair daquela situação. Outra armadilha para pássaro é a chamada arapuca. A arapuca você coloca lá, arma ela, coloca uma isca adequada para o tipo de pássaro que você quer. Quando ele entra debaixo para comer, a arapuca desarma e aí cai sobre o pássaro. E ele se debate, ele vai, tenta no chão, tenta cavar ali, dá um jeito, tenta passar pelas brechas, mas como são muito finas, não consegue, então ele acaba até se ferindo para tentar se livrar. E nós vemos que existem inúmeras armadilhas para se pegar tanto as gazelas como para se pegar os pássaros. E assim o mundo também está aí, cheio de armadilha para aprisionar a mim e aprisionar você. Mas nós devemos colocar uma coisa em mente. Nós temos que nos esforçar constantemente para nos desprendermos dessas armadilhas que nos faz nos afastarmos da nossa verdadeira missão, do nosso verdadeiro objetivo, que é cumprir a vontade do Eterno, cuidar de nós, cuidar do nosso semelhante, cuidar da sociedade, trazer algo melhor para esse mundo, ou seja, melhorar as condições desse mundo. É nós não nos deixarmos dominar pelo mal, mas vencer o mal através do bem. Não sermos bobo, mas não deixarmos dominar por nenhum tipo de situação. Tudo é lícito para nós, mas nem tudo é convém. Tudo é lícito, mas nós não vamos nos deixar dominar por nenhuma delas. Um abraço a todos, tudo de bom e que o Eterno abençoe.